sobre Itamaraty, Mauro Vieira e Câmara dos Deputados. Como é que esses assuntos se unem? A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou um requerimento para convocar o chanceler Mauro Vieira a prestar esclarecimentos sobre um documento do Itamaraty que admitiu o risco de uma ação militar dos Estados Unidos contra as facções criminosas PCC e Comando Vermelho. O pedido foi apresentado pelo deputado Luciano Zucco, que cobra explicações sobre a avaliação feita pelo Ministério das Relações Exteriores. O deputado também questiona a posição do governo brasileiro diante da possibilidade de uma intervenção militar norte-americana. A discussão ganhou força, vamos lembrar, depois que o Itamaraty enviou à Câmara uma resposta informando que há sim o risco de uma ação dos Estados Unidos aqui no Brasil. Para o Luciano Zucco, a manifestação do Ministério foi insuficiente e ele afirma que a chancelaria se limitou a uma resposta genérica, dizendo que Itamaraty fez uma peça decorativa. Lembrando também que os Estados Unidos se manifestaram sobre esse assunto. A polêmica acabou aumentando depois que o governo norte-americano rebateu a posição do Itamaraty. O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano classificou como absurda a interpretação de que o país pretenda realizar uma intervenção militar aqui no território brasileiro. E aí, Felipe, eu já passo a palavra para você, porque ontem falamos sobre Itamaraty aqui e de como o chanceler Mauro Vieira vem atuando muito conjuntamente com o presidente Lula. Nossa discussão aqui rendeu muitos comentários nas redes sociais, a galera ficou indignada, muita gente para um lado, muita gente para outro, assim, com os nossos comentários aqui sobre como Itamaraty vem atuando nesse governo Lula, sobre a independência do Itamaraty e como agora a diplomacia brasileira vem trabalhando junto às relações com outros países. Aí eu já passo a pergunta para você. Você concorda que o ministro Mauro Vieira, chanceler Mauro Vieira, fez uma peça decorativa? Eles estão exagerando nessa possibilidade dos Estados Unidos intervirem aqui no Brasil? Certamente, Nira, certamente. Eu creio que tem duas narrativas muito claras aí, da direita e da esquerda, né? A esquerda era contra que os Estados Unidos nomeassem o PCC, Comando Vermelho, como organização terrorista, né? A esquerda era contra, achando, né, que os Estados Unidos pudessem, né, intervir no Brasil, como fez na Venezuela, né? Imagina, vinha um avião norte-americano jogar bombas nos morros cariocas ou nas grandes periferias de centros urbanos das grandes cidades brasileiras, né? Não tem como fazer isso, isso não existe, isso é narrativa fantasiosa total. E já a direita, por outro lado, né, achava que ia ser fácil convencer os Estados Unidos a chegar num acordo e fazer algumas medidas pontuais, colaborativas dos Estados Unidos com o Brasil contra as facções criminosas. Por que é fantasioso? Primeiro que é fantasioso porque a PCC, o Comando Vermelho, né, eles se profissionalizaram, Neila. Eles não estão mais como estava antigamente, né, dentro dos só nas favelas. Pelo contrário, eles estão em grandes empresas, estão em fundos de investimentos, estão em vários países diferentes, em várias capitais mundiais, né? O líder do PCC do Comando Vermelho não estão sem camisa, com uma regatinha do time de futebol, com uma arma, um fuzil, dando tiro para o alto. Isso não existe. Eles estão, pelo contrário, estão na sua cobertura em Nova York, dando ordem para os seus soldados no Brasil e no mundo todo para atuarem no crime. Então, ou seja, claro que é fantasioso. Claro que isso não existe, né? Agora, por que os Estados Unidos resolveram, né, colocar a nomenclatura de terrorista no PCC e no Comando Vermelho? Para facilitar operações dos Estados Unidos em espaço americano, né? Ou seja, você viu o que aconteceu recentemente, né? Por meio dessa classificação, eles conseguiram, né, bloquearem ativos financeiros de empresas do PCC nos Estados Unidos. É isso que vai fazer e vai continuar sendo dessa forma. Então, infelizmente, quando você vê o Itamaraty indo para essa narrativa, né, frágil de esquerda, você vê que o Itamaraty, que é um dos poucos cargos de carreira estruturante de Estado, está indo para a partidarização, né? Eu nunca vi o Itamaraty, Neila, olha que eu acompanho política internacional já tem algum tempo, eu nunca vi o Itamaraty fazer uma nota que fez contra a ida do Flávio Bolsonaro
ao foro de discussão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, chamando o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria, né? Chamando o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria, a história não esquecerá. Olha o termo que o Itamaraty utilizou, né? O burocrata do Itamaraty, o diplomata, pode até achar isso, né? Mas exteriorizar isso não dá para aceitar, não dá para aceitar. E, infelizmente, o Mauro Vieira, indo para essa narrativa do Lula e de parte do PT, nem parte da esquerda, parte do PT mesmo, parte do Lula, achando que vai ter ação militar dos Estados Unidos depois da decretação de organização criminosa do Comando Vermelho, é um absurdo, né? Não tem nenhuma lógica isso. Infelizmente, o Itamaraty e o Mauro Vieira estão indo para o caminho muito errado sobre esses assuntos. E eu quero ouvir a opinião do Renato também, assim, a sua opinião sobre a questão do trabalho e a atuação do Itamaraty nesse caso específico. É a segunda nota que o Itamaraty divulga, deixando muito claro nomes, inclusive da outra vez falou de Eduardo, de Flávio, dessa vez falou sobre Flávio. Eu também não me lembro, não me recordo do Itamaraty trabalhar dessa forma e quero ouvir sua opinião sobre esse assunto, da forma de atuação do Itamaraty neste momento. Olha, eu vou concordar com o Felipe Monteiro, né? Me parece que ele tem escutado bastante o que eu estou falando aqui. E não está falando tanta bobagem, está falando bastante coisa certa. Olha, eu aprendi ao longo da Faculdade de Relações Internacionais que o Itamaraty ele vivia um isolamento burocrático, que era um órgão muito técnico, que por mais que haja qualquer tipo de mudança de governo partidária, que o Itamaraty ele se mantém estritamente técnico em suas notas, em manter aqueles princípios da política externa brasileira firmes, né, de não intervenção, de paz, né? E não me parece que isso está ocorrendo agora no atual governo. Esse tipo de nota, primeiro, falando sobre uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Olha, primeiro que, digamos que isso fosse verdade, tá? Não me parece que isso é muito positivo para o governo Lula. Eu acho até que a população ia até comemorar se fizessem alguma coisa contra as facções criminosas aqui no Brasil, tá? Esse sonho que eles pintam nessa nota, né, para muitos ia ser bem-vindo aqui, né? Porque as pessoas estão, de fato, cansadas, né, com as facções e querem medidas mais enérgicas por parte do governo ou de quem quer que seja. Mas é óbvio que isso é uma fantasia, isso não vai ocorrer, né? O objetivo dos Estados Unidos, acho que o Felipe deixou bem claro, né, é de tratar essas questões do PCC, de Comando Vermelho, dessas organizações, no que envolve o interesse americano, dentro do território americano, né? Então, isso é absolutamente fantasioso, né? Eu, sinceramente, não imagino o que o chanceler Mauro Vieira vai falar sobre esse tipo de possibilidade à Câmara dos Deputados. Da mesma forma, também é preciso dizer que, por parte do bolsonarismo, eles pintaram essa nomenclatura que foi dada pelo governo norte-americano e que, veja, eu concordo que o governo brasileiro deveria classificar ou poderia classificar essas organizações de tal forma. Agora, eu não posso acreditar que o fato de um governo fora do Brasil fazer essa classificação vai mudar alguma coisa na nossa realidade de segurança pública aqui. Isso sim é uma ficção. Agora, o bolsonarismo pintou isso como se fosse a solução dos nossos problemas, que foi um golaço do Flávio Bolsonaro. A própria pré-campanha do Flávio Bolsonaro chegou a postar vídeos, do meu ponto de vista, patéticos, feitos de inteligência artificial, onde o Flávio Bolsonaro estava... primeiro ele estava, né, pegando o Neymar lá num campo de futebol e depois ele estava metralhando ou acabando com o crime organizado no Rio de Janeiro, que é patético, com a ajuda dos Estados Unidos, por causa dessa classificação. O fato é que o brasileiro ele foi muito enganado no meio dessa discussão, seja por parte do petismo, que falava numa possibilidade de ação militar no Brasil, seja por parte do bolsonarismo, de que isso seria algum tipo de solução para os nossos problemas. Não é. Né? Isso foi feito pelo governo Trump visando o interesse americano, conforme o Trump sempre faz em todas as suas ações, privilegiando poucos aqueles que são os seus aliados. Agora, vou continuar aqui com o Renato, porque é o seguinte, a gente está criticando aqui, nós três estamos com a mesma posição aqui a respeito da atuação do Itamaraty, mas não houve antes nenhuma movimentação de brasileiros tentando uma interferência com um governo qualquer que seja, nesse caso específico norte-americano, antes. Essa resposta do Mauro Vieira e do Itamaraty se faz necessária ou
poderia ser uma justificativa por conta desse tipo de intervenção que não existiu no passado? Olha, Neila, eu vivi bastante o que foi o impeachment da Dilma e eu me lembro muito bem dos parlamentares petistas, né, de advogados, de políticos de toda sorte, à época ligados à esquerda, de irem em fóruns internacionais, de pedirem, pelo amor de Deus, para quem quer que seja fora do Brasil. E eu não vi, naquele momento, o Itamaraty agir dessa maneira. Ainda mais com esse tipo de nota, né? Que, veja só, aqui a gente pode, nós, enquanto comentaristas, entrar no mérito. Se o Flávio Bolsonaro, o Eduardo, se o Paulo Figueiredo são traidores da pátria ou não. Agora, não se pode esperar isso de um órgão de Estado brasileiro como o Itamaraty. Então, eu não consigo ver qualquer tipo de justificativa para esse tipo de medida aí do Itamaraty. Eu quero ver, Felipe, você responder o chat do Metrópolis depois dessas nossas respostas. Porque os caras estão me xingando de novo para variar ou estou mais leve? Não só você não, a mim também. Muita gente criticando aqui a nossa posição, porque a gente deu, Renato, ontem essa mesma posição aqui sobre a atuação do Itamaraty. A gente houve muitas críticas para ambos os lados, mas acho que hoje vai ser da mesma forma. Então, quero ver você responder lá o nosso chat. Mas sabe um negócio interessante que estava lendo recentemente, né? Que a cada crítica, né, explícita sobre você, crítica construtiva é sempre bom, né? Mas crítica destrutiva, né, sobre você, tem 1000 pessoas que te amam, Neila, mas fica silente porque o elogio, né, não precisa para essas pessoas serem demonstradas, né, explicitamente, né? A Então, gente se tem está muito 100 pessoas amado. criticando a gente, pensei nisso, está muito amado. A gente está muito amado. A gente está muito amado. Estamos muito amados. Obrigada aí para as redes, tá? Estamos muito amados. Obrigada, Felipe, você aqueceu meu coração. Bom, eu quero também... Só um ponto. Sim. Só um ponto que eu quero só pontuar aqui em relação ao que o Renato colocou, talvez seja a nossa única divergência sobre esse assunto, né? Claro que a gente viu, né, o PT, o Lula, saindo do Brasil, indo para foro internacional, colocando as suas narrativas, né, ainda mais relacionado com as injustiças, segundo eles, né, do julgamento do Lula. Né? Eu lembro do Zanin, o advogado do Lula, chegou até a publicar aquele livro Lawfare, né? E foi para a OEA, foi para o Tribunal Penal Internacional, foi até para foro incompetente para colocar esse tipo de assunto, mas foi lá e colocou, né, a questão relacionada com a injustiça que o Lula estaria sofrendo no Brasil dentro dos poderes instituídos e constituídos. Né? Ou seja, é muito parecido com o que o Eduardo Bolsonaro fez, né, em relação à ida dele nos Estados Unidos e a busca, né, por tentar ecoar a narrativa dele perante os vários ministérios do Trump e perante vários órgãos, né, nos Estados Unidos. Mas eu nunca vi o Lula e o PT irem para fora para pedir sanção econômica e sanção de ministros da Suprema Corte do Brasil. Isso, para mim, é algo inédito. Tudo bem que o Itamaraty, naquele momento, não teve nenhuma nota partidária, né? Mas agora, na minha opinião, a questão é um pouquinho pior do que foi na questão da época do Zanin em relação à defesa do Lula nos foros internacionais. Eu nunca vi ele discutir questões da economia, sanção. A primeira vez que estou vendo é agora, né? Ou seja, a questão está mais grave agora do que estava antes. Pode ser que agora, por conta da polarização, por conta dessa briga do bolsonarismo com Lula, tenha ficado pior, tenha se agravado, mas agora, na minha opinião, a questão é muito pior. Eu vou deixar o clima mais leve, a gente vai para um assunto agora um pouco mais divertido.